Vou olhar aqui, viu? Boa noite, alunos do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. Esse é mais um serviço realizado com a autoridade da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista em Soledade, Paraíba. Para quem não me conhece, eu sou William Santos, sou membro da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista em Soledade, moro no Crato, no Ceará. Eu e alguns membros da mesma igreja, uns residentes aqui no Crato e outros em Juazeiro do Norte, nos reunimos para servir ao Senhor em uma congregação batista bíblica fundamentalista que fica localizada lá em Juazeiro do Norte. Estarei nesta ocasião substituindo em algumas aulas o professor dessa disciplina, o pastor Anísio. O motivo dele estar sendo substituído já foi comunicado pelo próprio no grupo do WhatsApp. Em nota ele diz que ficará ausente para um tratamento de saúde. Assim estejamos orando por ele e pela sua recuperação e que volte em breve a gozar de plena saúde para a honra e glória do Senhor. Espero, como vosso professor, corresponder de forma eficaz a essa importante tarefa. É meu privilégio ensinar a palavra de Deus aos amados e assim sermos edificados mutuamente. Rogo a Deus, o nosso Senhor e Pai de Jesus Cristo, que tudo transcorra bem com todos que compõem o Instituto, os professores e alunos. Essa é a minha oração, que tudo corra bem em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa disciplina é o panorama doutrinário que hoje daremos continuidade com a aula 8. A aula 8 com o tema A Justificação. O texto da lição está em Jó, no capítulo 25, no versículo 4. Capítulo 25 de Jó, no versículo 4, diz: Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? O outro texto-chave está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e alunos, entendemos a necessidade da justificação por causa da natureza do homem. O homem não é apenas filho do diabo na sua natureza, mas também é um transgressor da lei. Ele é criminoso, ele transgrediu a lei, é transgressor da lei e considerado assim culpado. Tem alguns textos que a Bíblia esclarece isso e deixa bem claro a situação do homem e a necessidade da justificação perfeita para que ele goze do estado
de santificação em Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, está escrito: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Nós nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Irmãos, o texto inicia com uma pergunta bem angustiada de Jó. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? É o texto de Jó, do capítulo 25, no versículo 4. Esse dilema criou misérias indizíveis para cada alma sensível à culpa. Foi um problema terrível para o patriarca Jó. Nós podemos ler, voltar lá no texto e ver o contexto, lá em Jó capítulo 25. Vamos voltar lá ao texto e ver o contexto. Jó capítulo 25, versículo 4, diz assim: Como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? No 5 diz: Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Irmãos, ninguém sente a força desse dilema moral mais do que um pecador arrependido. Ele sabe que merece ir para o inferno quando se encontra reconhecendo o seu estado diante de Deus. Na esfera dos governos humanos, com alguma frequência, os criminosos se entregam às autoridades para que a justiça seja feita, ao invés de continuar vivendo com um senso insuportável de culpa. Isso acontece na esfera humana. Pecadores arrependidos sabem que merecem ser punidos e que não seria justo que não fossem. Eles sabem que Deus não pode simplesmente varrer os seus pecados para debaixo do tapete e simplesmente esquecê-los. Dessa forma, o clamor de seus corações é: como pode um Deus justo algum dia olhar para mim, algum dia sorrir para mim, me amar e me perdoar? Como este fardo de culpa pode ser removido de mim? Como Deus pode pronunciar uma bênção sobre mim? Como homem, como eu posso ser justo diante de Deus? Só existe uma única resposta para esse dilema. Alguém precisa pagar pelos pecados dos pecadores. A justiça precisa ser satisfeita. Ou ela será satisfeita pelo sofrimento do próprio pecador, que seria morte eterna, a eternidade no inferno, ou ela terá que ser satisfeita por alguma outra pessoa no lugar do pecador. Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, ele mostra o homem pecador em um tribunal. O que a gente vê lá, desde o primeiro capítulo, é um julgamento. A acusação é de alta traição. A acusação que acontece ali nas palavras do texto de Romanos é de alta traição contra quem? Contra Deus. Alta traição contra o próprio Deus, o rei, o governador do universo, o criador de todas as coisas. Vamos dar uma olhada lá em Romanos, capítulo 3.
Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão todos separados de Deus. Imagine só o juiz presidindo o júri, e esse juiz é o próprio Senhor Jesus Cristo. O júri é composto da lei de Deus e das obras do homem. Isso está em Romanos capítulo 2 e versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Irmãos, aí nós temos realmente o júri sendo presidido por Jesus Cristo, e ele, após uma apropriada deliberação, o justo juiz imparcial dá o veredito. E esse veredito é que o homem é culpado. Esse veredito é pronunciado em Romanos capítulo 3, capítulo 3, versículo 9. Porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Porque está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Nenhum sequer. E daí até o capítulo 20, tem o veredito anunciado, uma terrível sentença é imposta, morte espiritual. O significado é separação de Deus. Morte significa que o homem está separado de Deus, está totalmente separado da vida de Deus, da vida eterna, porque Deus é eterno. Então o homem se torna separado de Deus para sempre, sofrendo essa condenação eterna no lago que arde em fogo por toda a eternidade. Isso está em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 está também a sentença: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A sentença no capítulo 20 de Apocalipse, no último livro da Bíblia. Os irmãos podem estar abrindo. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, está escrito: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Sendo assim, queridos alunos, percebemos como uma necessidade do homem caído é a justificação. Tem um texto que considero divisor de águas no que concerne a esse assunto. Eu gostaria que os irmãos dessem uma olhada, rápida, por Provérbios capítulo 17.
Provérbios capítulo 17, no versículo 15, está escrito assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Preste bem atenção. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Você prestou bem atenção no que essas palavras diz? Diz tanto aquele que julga o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Muitos dos estudantes da Bíblia, os estudantes da Bíblia não entendem com clareza esse tema da justificação. É importante, queridos alunos, que nós venhamos entender a justificação da maneira bíblica, da maneira correta. Veremos o que diz a doutrina da justificação, saber o que a justificação não é em primeiro lugar, saber o que ela não é e o que realmente é a justificação pela fé em Cristo. Isso é o que nós vamos ver na lição de hoje, na aula de hoje, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Isso é um tema muito abordado em sermões. A gente vê muito falar de justificação nos sermões do domingo, na EBD, o tema é abordado na aula da EBD, mas nem todos os crentes têm uma ideia clara do que realmente é. Podemos definir a justificação como um ato judicial de Deus. Isso entra na questão jurídica de Deus, né? Para aqueles que estudam direito, fica fácil de entender a linguagem, porque é uma linguagem jurídica que a gente precisa aplicar, e é uns termos jurídicos que quem conhece sabe do que se trata, no qual ele declara com base em justiça. E essa justiça não é a justiça humana, não é a justiça do homem, mas é a justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas como vistas ao pecador. A justificação envolve o perdão de pecados, a restauração do pecador e o favor divino. O pecador justificado recebe o perdão de pecados e tem a paz estabelecida com Deus. Essa paz que antes ele perdeu, que ele não tem mais, ele está em guerra com Deus, ele volta a ter paz com Deus, segurança total da salvação, segurança eterna e herança com os que são santificados em Jesus Cristo. Isso tudo faz parte da justificação. É necessário entender a questão de nosso estado diante de Deus em termos de lei. Em termos de lei, porque somos julgados pela lei. Pelo seu pecado, Adão mergulhou, eu e você. Adão, ele mergulhou a raça humana inteira na culpa. Com o resultado do erro, do pecado de Adão, veio a condenação a todos os homens. É bom pensar nisso em questão jurídica. Condenação eterna para todos os homens. Nós infringimos a lei justa e santa de Deus e somos culpados diante dele. É necessário entender isso. A penalidade, qual é a penalidade aplicada em termos jurídicos? Morte. Paulo deixa isso claro em Romanos. A carta aos Romanos deixa isso muito claro. Vamos voltar lá à carta aos Romanos no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12, está escrito: portanto, como por um homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso, todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. No versículo 21 diz, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vemos aqui nesses textos que ele traça os efeitos do ato único da desobediência de Adão, mostrando que tal ato resultou na condenação e morte de todos. Em outras palavras, a justificação traz na perspectiva única, em uma perspectiva única, a absolvição da culpa. Somos declarados justos em Cristo, e então recebemos vida eterna em Cristo. A reconciliação é feita com Deus, a paz é estabelecida com Deus, como está lá em Romanos 5:1. Tudo isso em Cristo. O homem que recebeu a justiça de Cristo recebe a vida eterna. A justificação, ela está claramente associada à expiação. Não tem como a gente separar essas coisas, que elas estão unidas, elas são gêmeas, elas estão ligadas uma à outra. Talvez a demonstração mais clara da conexão entre expiação e justificação é a que é feita em Romanos capítulo 4, 25. Romanos capítulo 4, versículo 25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele morre, o Senhor Jesus morre pelos nossos pecados e ressuscita para nos justificar. A morte e a ressurreição de Cristo são demonstradas em uma unidade interrupta. Por esta razão, a morte expiatória de Cristo assegura a nossa justificação. Ou seja, aquela que diz respeito ao perdão, enquanto sua ressurreição obtém para nós outro elemento, o da justiça, fazendo assim uma obra completa, que é a nossa salvação. Cristo morre e ressuscita. Como a morte e ressurreição permanecem ligadas, juntas uma à outra, unidas nessa realização central de Cristo, que ele une essas duas coisas, o mesmo acontece com a expiação e a justificação. A morte na cruz não foi final para Cristo. Cristo não permaneceu morto, mas ele ressuscitou. Sua morte foi o cumprimento de uma importante obra, né, que teve continuidade com a ressurreição. Por isso Paulo diz que prega Cristo morto e ressuscitado. Quando Cristo é assunto ao céu, quando ele sobe ao céu e assenta-se à destra do Pai, a sua obra é eterna, completa, porque ali ele está ao lado de Deus Pai como um profeta eterno. Sacerdote e rei eterno. Sacerdote e rei eterno, profeta e rei
eterno. Por uma só vez, de uma vez por todas, foi a ressurreição de Cristo que deu significado à sua morte e lançou luz a tudo que temos na doutrina. Isso é a doutrina da justificação. Entendendo de certa forma, é entender os pilares da doutrina de Cristo, lança luz à igreja, a doutrina da igreja, a doutrina que pregamos na Igreja Batista Bíblica Fundamentalista, pois pregamos Jesus Cristo, salvação só por meio de Jesus Cristo, justificação. Essa doutrina é fundamentada na Bíblia e pregada por nós batistas. Cristo é a única base da nossa justificação. Para entender o que estamos falando hoje, é entender que Cristo é a única base de justificação do homem. E nós mesmos somos culpados diante de Deus. Todos nós pecamos em Adão. A única solução para o pecado e para a culpa que acompanha é a morte de Cristo. Essa morte expiatória, realizada em nosso lugar. Era necessário Cristo morrer em nosso lugar. Somente Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei e não cometeu pecado, poderia se apresentar em nosso benefício, só Ele podia se apresentar em nosso benefício e realizar a expiação pelos nossos pecados. Ao fazer isso, Ele obteve perdão para nós e aplicou sua justiça a nós. Como a expiação não possui nenhuma outra base além de Cristo, como acabamos de falar, a única base é Cristo, o mesmo ocorre com nossa justificação. É por isso que somos justificados somente pela graça. Entenda bem, não há obras na justificação. Pois é pela justiça de outra pessoa, pela justiça de outra, não nossa. Se fosse nossa, era por obras. Mas não é pela nossa justiça, é pela justiça de quem? De Jesus Cristo. Que somos feitos justos diante de Deus. Isso não é nossa obra própria, mas é o dom de Deus, o resultado de tudo o que Cristo fez em favor de seu povo. Isso é imerecido, uma obra exclusiva de bondade de Deus. Deus demonstrando a bondade dele a si mesmo. Sua misericórdia a si mesmo. Como consequência, também somos justificados somente crendo. Com o resultado disso, também nós só somos justificados pela fé. Mediante a fé. Pois a fé salvadora, a fé que salva, é o abandono das obras. A fé que salva é você abandonar, se despojar de tudo que você é, de tudo que você tem, de tudo que você foi, da sua confiança em si mesmo, é estabelecer um compromisso direto com Cristo, uma dependência com Cristo. Ao nos encontrarmos com Ele, estamos confessando tanto a nossa incapacidade como a nossa pecaminosidade e atribuindo justiça somente a Cristo, a qual é suficiente para nos capacitar e viver eternamente com Deus. Então, irmãos, entendemos, queridos alunos, que a justiça não é. Vamos ver o que a justiça não é, para concluirmos dizendo o que a justiça é. A justiça não é o acusado ser absolvido por mérito próprio. Imagine só que justificação não é o acusado ser absolvido por mérito próprio, advinda da falsidade da acusação, ou seja, ser reconhecidamente inocente por realmente não ter nenhuma culpa, logo inculpável, portanto, sendo impróprio lhe imputar qualquer culpa, ter sua perfeita qualidade de bondade reconhecida.
Então, justificação não é uma absolvição por mérito. Justificação não é absolvido de forma ilegítima ou imerecida quando é declarado inocente por causa do trabalho do advogado, que espertamente encontrou uma brecha e fraqueza do julgador, do promotor, né? Logo deixa o tribunal sem imputação criminal, porém sendo culpado. Algo assim é contrário ao que está lá em Romanos 3,19. Em Romanos 3,19 está escrito assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todo mundo seja condenável diante de Deus. Irmãos, eu gosto de Provérbios e vou voltar a Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17. Provérbios 17, capítulo 15. Está escrito: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. É nesse ponto que encontramos o maior dos obstáculos imagináveis e imagináveis à salvação humana. Irmãos, é aqui que encontra a pessoa quando está querendo entender o Evangelho, querendo entender a obra do Senhor Jesus Cristo, a salvação que lhe é dada de graça, entender a justificação, é onde ele encontra o obstáculo de entender. Porque a própria palavra de Deus diz que os dois são, tanto o que julga como o julgado estão condenados por Deus, né? Porque nós temos aí um sistema de lei que está lá. O Brasil não é exemplo para usar, podíamos usar outra justiça aí, a americana, ou seja, mas todas estão corrompidas, é o que a Bíblia está dizendo. Né? É o que a Bíblia diz, que está corrompido, que o homem está corrompido, tanto o que julga como o que está sendo julgado. É como um criminoso. Tem um exemplo, suponha assim que um pai, coloquei esse exemplo, suponha que um pai chegue em casa, encontre toda a sua família assassinada. Depois de uma perseguição agonizante, ele consegue capturar o assassino e não comete justiça com as próprias mãos. Ele entrega o criminoso, o assassino, às autoridades. Quando o criminoso finalmente se apresenta diante do juiz, ele é inquestionavelmente considerado culpado pelo crime, mas quando chega a hora da sentença, né, que é dada pelo juiz, o juiz faz a seguinte declaração: este homem cometeu um crime terrível, mas eu sou um juiz profundamente amoroso e acolho declará-lo inocente. Na verdade, eu declaro esse homem justo diante da lei. Tal juiz seria corretamente considerado um criminoso, tão criminoso quanto o assassino que ele inocentou. Por isso a palavra de Deus diz: ele justificou o perverso e é abominável para o Senhor. Esse texto que diz lá em Provérbios 17:15. Tanto um como o outro são condenáveis. Então a justificação pela fé em Cristo não é isso. Não é perdão ou anistia ou uma nova oportunidade judicial onde a perfeita justiça não seja plenamente satisfeita. Não é liberdade condicional sob contrato restritivo, tornozeleira no pé, né? Uma condicional que recebemos, como tem uns aí que prefere estar preso do que receber a tornozeleira porque ele é muito santo. Livramento ou liberdade condicional, o sistema em que o condenado, ao invés de cumprir toda a pena,
de encarcerado é posto em liberdade se houver preenchido determinadas condições postas pela lei. Isso seria a liberdade condicional, mas não é isso a justificação bíblica, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Não é isso. Então vamos ver o que é realmente a justificação por fé em Jesus Cristo. A justificação é um ato legal. Um ato legal de quem? De Deus. É um ato forense, né? Linguagem judicial do novo, né? O que é forense, né? Relativo à investigação minuciosa, né? Quando você vê quando vê investigação forense ou a equipe de ciência forense, né? Eles vão lá pegar detalhes do crime. Então Deus usa esse processo judicial, é feita completamente por Deus e não no homem. Como assim você pode dizer? Isso quer dizer que ela é realizada fora de nós, não em nós. Ela é realizada no céu e não na terra. A causa da justificação, morte substitutiva de Jesus Cristo, por ela o pecador é declarado sem culpa perante Deus. É um ato instantâneo, completo e definitivo. Irmãos, isso é muito forte, é muito claro nas Escrituras. Há distorções por parte de heresias que saíram do inferno, que distorcem o que Jesus fez, muda essas condições, porque as condições para a justificação ocorrem exatamente quando o homem crê em Jesus Cristo. Ele tem a confiança em Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. A pena é aplicada a outro nesse momento. A pena, ela é aplicada a um substituto. E esse substituto é Jesus Cristo. E logo aquele que era culpado será definitivamente, e importante dizer, eternamente declarado justo. Isso é que é o judicial de Deus. Isso implica que, ao declarar que o pecador, ou seja, aquele que creu em Cristo, se arrependeu de seus pecados, entendeu a justiça e o juízo de Deus pelo Espírito Santo, entendendo assim que a conta da penalidade foi depositada sobre Cristo, que é seu substituto. Não mais será punido. Isso significa que não há mais punição, não há mais condenação para os que estão em Jesus Cristo. Será considerado justo por toda a eternidade, justificado por Cristo por toda a eternidade, a partir do momento que creu em Jesus Cristo. Isso significa que está envolvido nessa justificação. Veja só o que tem mais coisas envolvidas nisso. Remissão de pecados. Isso quer dizer que é perdão de todos os pecados, presentes, passados e futuros. Perdão dos pecados. Restauração a favor de Deus. Isso quer dizer amizade com Deus. Sua amizade com Deus, nossa amizade com Deus, a paz com Deus, que fala lá em Romanos 5:1. Temos paz com Deus, amizade com Deus. Somos agora amigos de Deus e não mais inimigos de Deus. Também está envolvido na justificação algo interessante, que é a herança que temos com Cristo. É a filiação com Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Também está em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também.
verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Irmãos, isso é imputação de justiça. Justiça imputada. A justiça de Cristo imputada. O ato de uma pessoa lançar alguma coisa na conta de outro. Você sabe o que é isso? É imputar a outra pessoa. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso. Temos exemplos na Bíblia. O pedido para que Filemão lance a dívida de Onésimo na conta de Paulo. É um exemplo de imputação lá em Filemão, capítulo 1, versículo 18. Estevão orando para não ser imputado aos seus assassinos o pecado. Paulo orando para não ser imputado aos que abandonaram ele, lá em 2 Timóteo 4,16. Irmãos, estamos já concluindo e vamos fazer o fundamento da lição, um resumo do que vimos até agora, um resumo rápido, que não é pelas obras da lei. Se fosse possível que alguém quisesse ser justificado, a justificação não é pelas obras da lei. Se fosse possível que alguém fosse justificado pelas obras da lei, pelas suas próprias obras, pelo seu próprio mérito, teria que preservar em todas as coisas que estão escritas na lei. Sem um só milímetro, sem um só átomo de pecado em toda a sua vida. Aí, sim, nenhum homem pode alcançar isso. Só um alcançou isso, só um fez isso, que foi o próprio Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo. Pelas obras da lei, nenhuma carne é justificada, está escrito lá em Romanos 3,20, em Gálatas 2,16. Aos olhos de Deus, nenhuma carne é justificada. A lei só serve para revelar ao homem que ele é pecador. A lei só serve para isso. O homem não pode, não consegue, em hipótese alguma, cumprir a lei. Então, irmãos, concluindo, somente pela graça, pelo favor imerecido, a graça é o meio para que ele seja, para que o próprio Deus seja glorificado. É segundo a sua misericórdia que ele nos salvou. Então, irmãos e queridos alunos, justificação tem sua origem em Deus. Justificação com a fé em Jesus Cristo tem somente origem no coração de Deus, na sua infinita misericórdia e graça. Ele proveu para nós a justificação em Cristo pelo sangue de Jesus Cristo. O pecado nunca, não pode ser meramente ignorado, indultado, perdoado, mas tinha que ser punido. Então lembre-se que seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, matou Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio. Para isso que ele morreu, por causa do seu pecado. Nos justificou, derramando o seu sangue. Foi necessário ele derramar todo o seu sangue. Até a última gota do seu sangue foi derramada. Ele nos substituiu nisso. E somente porque Cristo tomou a punição dos nossos pecados sobre seu próprio corpo, que Deus pode remir e perdoar a pena que estava imposta sobre nós. Isso é a prova do seu amor. E prova também que seu sangue foi eficaz e foi aceito para justificar cada um de nós que cremos. Irmãos, queremos destacar, para concluir a lição, alguns
resultado da justificação em relação ao pecador, que é a remissão, o perdão da culpa do pecado, né? A imputação da justiça de Cristo, entender bem o que é a imputação, exatamente que nossos pecados foi imputado, a nossa dívida foi imputada a outra pessoa, e essa pessoa foi Jesus Cristo. Temos vários exemplos na Bíblia de imputação. O crente agora está vestido com vestes de justiça em Cristo, é aceito por Deus como filho. Então nós concluímos que o homem, em seu desvaneio de justiça, quando o homem pensa em justiça, ele quer justificar somente quem é inocente. O homem natural, ele quer justificar somente quem é inocente. Quando você pensa em justiça, pensa logo em alguém inocente. Mas Deus justifica culpados de forma perfeita. O homem se justifica na base do alto merecimento, mas Deus na base do mérito do Salvador. Demos toda glória a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, que é a Trindade que trabalhou em favor de nós, que realizou tão grande salvação. Somos justificados em Cristo, por isso exultemos, adoremos a Deus, o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a você que esteve até agora conosco, que estejamos na próxima aula, na próxima quarta-feira. Nós vamos estar aqui nesse mesmo horário para a próxima aula. Agradeço a cada um que esteve conosco até esse momento. Que Deus abençoe.